Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa capacitação sobre recurso financeiro da Vigilância Alimentar e Nutricional. Para quem não conhece, meu nome é Cristiano, trabalho aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, eu estou por conta do programa Bolsa Família na Saúde, mas aqui na coordenação da Vigilância Alimentar e Nutricional também apoio aqui alguns programas, como Micronutrientes, NutriSUS, Cisvan, tá? E é um grande prazer que recebemos todos vocês para estar conversando, dialogando sobre esse recurso financeiro, né, que nós fizemos levantamento aí sobre alguns saldos remanescentes. Aliás, o próprio Ministério da Saúde que fez o levantamento dos saldos remanescentes desse recurso financeiro e da importância dele para a estruturação da vigilância alimentar e nutricional nos municípios goianos. Sabemos muito bem que quando se fala de empreender ações, né, que envolve saúde, o que falta às vezes é recurso financeiro, né? E segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, alguns estão com recurso sobrando, né? O que é bom, tá certo? Já temos aí agora participantes, 13 participantes. Eu acho que já podemos começar, lembrando que ficará gravado, né, toda a apresentação aqui. Eu esperava que tivesse mais participantes. Nossa meta era ter uns 50 aí presentes, mas a gente sabe que a demanda de serviço, né, nesse tempo de pandemia, né, é gigantesca, nem todos conseguem participar. Bom, como eu já apresentei, meu nome é Cristiano, trabalho aqui na Secretaria de Saúde, ligado diretamente aos programas, né, aqui da Vigilância Alimentar e Nutricional. Comigo está presente também a Nájila, que ela também é nutricionista, e vai estar aqui apresentando, né, sobre o recurso financeiro que nós vamos falar e debater com vocês, tá certo? Só peço mais uma vez que vocês coloquem aí no chat as dúvidas pertinentes ao longo da apresentação e também não deixe de registrar a sua presença, tá certo? Já vou passar aqui para a Nájila para ela se apresentar também e dar seguimento à apresentação de hoje. Bom dia a todos e todas. Eu não consegui ver aqui todos que estão presentes. Bom, como o Cristiano já disse, meu nome é Nájila, sou nutricionista já há um tempo na Suvisa, agora nós fazemos parte da Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição, vocês vão ver isso nos e-mails, né, nos documentos que a gente mandar. Agora nós somos novamente uma coordenação. Que bom estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre um recurso financeiro, que é importante para os municípios, nem todos recebem, a gente vai ver por quê, mas alguns municípios, aliás, vários municípios, têm um saldo, e algum deles saldo grande desse recurso na conta, né? Então a gente quer chamar a atenção tanto para a existência desse recurso na conta, quanto reforçar para que ele serve, né, qual que é a sua importância e de que forma que ele deve ser utilizado, tá certo? Pode colocar a apresentação, Cris. Então, e aí vocês, por favor, se identifiquem no chat, para a gente saber quem esteve presente, e aí as dúvidas a gente pode abrir para vocês ao final da apresentação, tá? Então, a nossa atividade de hoje é sobre recurso financeiro para a estruturação da vigilância alimentar e nutricional. Você passa aí, Cris, por favor. Bom, só para começar, dizendo, né, a respeito, porque está relacionado a isso, que é uma das competências da saúde, especialmente lá na atenção primária, né, nos municípios, no atendimento ao usuário, realizar a antropometria desses indivíduos e a avaliação do consumo alimentar. Isso é muito importante para a gente acompanhar a nossa população com relação ao estado nutricional, né, e o consumo alimentar da nossa população, para a gente direcionar as ações, né, e os recursos que a gente recebe para aquilo que é o nosso problema, né? Então, por exemplo, o que a gente vê como um problema hoje relacionado ao estado nutricional? Aqui nós temos dados de Goiás, dos últimos 5 anos, né, a evolução histórica aí dos últimos 5 anos
de classificação do estado nutricional. Aqui nós temos a classificação de magreza, o total do excesso de peso. O excesso de peso aqui é sobrepeso somado à obesidade, e aí nós temos os dados de obesidade separadamente também. Então, a gente vê aqui pelos gráficos, entre crianças de 0 a 5 anos, crianças de 5 a 10 anos e adolescentes. Então, a gente vê aqui, que está em vermelhinho, né, que é o total de excesso de peso, comparado com a magreza, que está em azul. Então, nós temos muito mais crianças e adolescentes com excesso de peso do que com magreza, né? Claro que a gente não deve fechar os olhos, né, para o baixo peso, para a magreza, mas o nosso grande problema, e a gente vê aí que tem aumentado, né, a 2020, inclusive, isso teve, o dado foi maior para todas as faixas etárias aí quase, né, que o excesso de peso tem crescido, né, e a obesidade também, se vocês observarem o gráfico aí, ela de 2019, 18, 19 e 20, ela tem aumentado ao longo do tempo. Então, isso é uma preocupação. Pode passar, Cris, o próximo. Entre adultos, idosos e gestantes também, isso é um problema, né? Principalmente entre adultos e gestantes, que o excesso de peso, né, e a obesidade têm crescido ao longo do tempo. E temos que observar também, claro, a magreza, né, principalmente entre idosos e gestantes. Então, é um dado importante, esses dados que são coletados lá na atenção primária à saúde, relacionados ao estado nutricional. Eu não estou apresentando consumo alimentar hoje, porque não é o nosso foco, né? Mas dados de estado nutricional e consumo alimentar são extremamente importantes para a gente acompanhar a saúde da nossa população, porque relacionado a isso tem uma série de outras doenças. A gente sabe, por exemplo, que o câncer, doenças cardiovasculares estão muito relacionadas à obesidade, né? Então é um dado, a gente acompanhar a obesidade para evitar uma série de outras doenças é extremamente importante. Aliás, a gente acompanhar já o sobrepeso, né? Já é importante para que ele não se torne obesidade, que é a doença, né? Então, isso é extremamente importante que a gente faça o acompanhamento da nossa população. E, para isso, nós precisamos de instrumentos para a coleta desses dados, porque o IMC, ele é que são os dados que a gente está apresentando aqui, né, para fazer classificação de estado nutricional, o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, para a gente chegar nesse resultado aqui, a gente precisa pesar e medir, né, os usuários que são atendidos lá na atenção primária. Quais usuários? Todos os usuários que procurarem um atendimento. Né? Lá, desde o início do atendimento, eu já posso fazer a coleta desses dados, né, porque o usuário vai lá por outro motivo, não vai lá para ser pesado e medido, mas no atendimento eu posso fazer isso, porque são dados muito fáceis de ser coletados e eles podem ser coletados por qualquer profissional treinado lá na ponta, tá certo? Pode passar, Cris. Então, como esses dados são muito relevantes, né, e eles fazem parte do atendimento da atenção primária, né, já desde 2011 existe um recurso financeiro para aquisição de equipamentos antropométricos, e ele está relacionado o município ele tem que estar aderido ao PIMAC. Deixa eu só sair daqui. Eu não estou vendo a tela cheia. Eles têm que estar... a transferência desse recurso financeiro para o município, ele está vinculado às unidades de saúde básica que estão aderidas lá ao PIMAC. Tá? Então, os municípios que recebem esse recurso financeiro são esses que têm unidades básicas de saúde com adesão ao PIMAC. Bom, então, esse recurso, que ele existe desde 2011, ele serve para apoiar financeiramente a estruturação da vigilância alimentar e nutricional. Para quê? Para aquisição de equipamentos antropométricos, nós vamos ver quais são esses equipamentos, tanto para a unidade básica de saúde, essas unidades básicas de saúde que são contempladas, quanto para o polo academia da saúde, caso o município tenha, né, esse polo de academia da saúde. Então, o recurso vai para contemplar essas unidades também. Pode passar o próximo, Cris. Bom, e para a UBS, cujo atendimento é bem maior, né, precisa de mais equipamentos antropométricos, é disponibilizado nesse recurso, via portaria, R$ 3.000 por unidade básica de saúde, e no caso do polo de academia de saúde, é disponibilizado R$ 1.500 por polo. Pode passar o próximo, Cris. E quais são os materiais antropométricos que podem ser adquiridos, né, com esse recurso?
O kit do polo da saúde, porque o polo da saúde não vai atender criança pequena, né, criança abaixo de 2 anos ou menos. Então, o kit do polo é um pouquinho diferente. Então, ele compõe de estadiômetro, que é para verificação de altura de criança acima de 2 anos, de 2 anos ou mais, balança adulta, preferencialmente com capacidade para diagnosticar obesidade mórbida, ou seja, que ela tenha capacidade de pesar indivíduos acima de 150 quilos, fita métrica, até 150 quilos, né? Porque as balanças maiores do que acima disso são outras balanças, né? Fita antropométrica para fazer verificação de circunferência de cintura, que a gente vai ver, né? Quais são as medidas que devem ser realizadas lá na atenção primária. E também podem ser adquiridos outros equipamentos para avaliação de estado nutricional, como, por exemplo, essas balanças portáteis, como está aí na figura, né, para avaliação de peso pelos agentes comunitários de saúde, então, equipamentos portáteis, né, e bioimpedância, por exemplo, para avaliação de composição corporal. Então, estando dentro, né, o município tem recurso para aquisição de balança, estadiômetro e fita métrica, que são os mínimos, né, se sobrar recurso, ele ainda pode adquirir esses outros equipamentos, né? Balança portátil, bioimpedância, tem balanças com bioimpedância, né? Então, o município pode incrementar esse recurso na aquisição de equipamentos de avaliação do estado nutricional mais sofisticados também, né? Se o recurso der para isso. E o kit da UBS, né, da Unidade Básica de Saúde, o que compõe? Balança pediátrica, estadiômetro infantil, ou antropômetro, né, que são coisas diferentes. Para medir criança menor de 2 anos, é aqueles para medir comprimento, né, que a criança fica deitada, e o antropômetro é para medir em pé, né, como está aí na figura. E balança adulta, preferencialmente com capacidade para diagnosticar obesidade mórbida. Então, se existe obesidade mórbida no município, né, então tem que ter aquelas balanças maiores, né, com capacidade de pesar 180, 200 quilos. Tá bom? Tem mais alguma coisa aí, Cris? O meu aqui está cortando o meu vídeo, minha tela, não sei por quê. Nájila, tenta colocar a sua tela sem ser no modo full. O meu também corta quando está no modo full aqui. Deixa eu Talvez ver seja aqui. isso. Eu também tive dificuldade de Não, enxergar aqui. ele fica com uma barra aqui, essa barra que apresenta o mute, stop vídeo, ele fica Tenta subir ela para cortando. cima, arrastar ela para cima, porque a minha também estava embaixo, não estava enxergando. Você pode clicar nela Arrastar ela e para cima? Peraí, deixa eu sair. no cantinho do mais, tá vendo mais aí na sua direita? Clicar nele e arrastar. Mas, Ah, não. bem na Mais? bordinha, bem na bordinha. No canto superior direito? Não, na própria baixamentos, né? Tem as funções de compartilhamento, bate-papo, participantes. Você pode clicar nela no cantinho direito ou esquerdo e clicar e arrastar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí você joga ela Não para está dando cima. certo. Mas vamos continuar, às vezes eu dou. Depois de balança adulta, aí tem alguma coisa embaixo? Tem No fita kit do OBS? antropométrica. Fita Balança adulta, antropométrica, isso. principalmente com capacidade para diagnosticar obesidade mórbida, e fita antropométrica. É o último item. Isso, a barra está cortando justamente aí. Tá ok, pode passar o próximo. Então, a fita antropométrica, né, para fazer verificação, pode passar, Cris. Verificação, como a gente vai ver mais na frente, quais são as medidas, né? Mas é para fazer circunferência de cintura e altura de joelho em idosos. Bom, e aí, mas como é que eu vou comprar? Quais são as especificações desses materiais, né? Em que eu vou me basear? Então, existe um documento do Ministério da Saúde, que é o Manual Orientador para Aquisição de Equipamentos Antropométricos. Então, neste manual, ele explica ele descreve, né? Porque vocês vão ter que fazer processo licitatório para adquirir esses materiais antropométricos. Então, ele faz uma descrição básica de todos os equipamentos antropométricos que ele sugere para fazer a aquisição. Então, por exemplo, eu coloquei aí um exemplo da descrição do antropômetro horizontal. Então, ele vai descrevendo todas as especificações desse antropômetro, né, conforme a necessidade que eu vi lá para a minha unidade básica de saúde ou para o meu polo de academia da saúde.
Então, de acordo com a necessidade, vocês vão fazer a aquisição dos produtos, né, dos equipamentos, e vão fazer a descrição, né, porque a gente sabe que em compra pública tem que estar tudo muito bem especificado para não ser ofertado algo que não seja dentro das características que a gente quer. Então, esse manual orientador, o adipômetro não foi mencionado, mas lembra, estou vendo aqui no chat, pode comprar sim com esse recurso. Se você já comprou o mínimo, que é balança, antropômetro e fita métrica, vocês podem adquirir outros equipamentos antropométricos, tá? De acordo com o que vocês veem que é necessário para melhorar o atendimento lá na atenção básica. Porque nas fichas de atendimento que existem no prontuário eletrônico do cidadão e no SISVAN, são esses os dados básicos que têm que ser colocados lá, né? Mas vocês podem fazer outras medidas para avaliar melhor, né, os usuários, sem problema nenhum, mas os equipamentos básicos são esses, né, para fazer a alimentação dos dados que existem da atenção primária, que é SISVAN, e prontuário eletrônico do cidadão ou as fichas de atendimento, né? Aquelas fichas CDS. Pode passar o próximo, Cris. E quais são, então, lá, né, no manual orientador, está explicando direitinho quais são esses equipamentos e diz também quais são as medidas antropométricas adotadas no SISVAN, medidas básicas, né? Para nós acompanharmos aí o estado nutricional, que é o peso, o comprimento, no caso de crianças menores de 2 anos, a altura, para crianças com 2 anos ou mais, né, adultos e idosos. Aliás, desculpa, o idoso a gente vai fazer a altura de joelho, né, para medir, a gente não mede a altura em indivíduos com mais de 60 anos em função das alterações que existem na coluna vertebral. Então, a gente faz um cálculo, uma estimativa de altura com base na altura de joelho. Isso tudo está explicado também naquele manual orientador de avaliação antropométrica. Tá? Eu até não coloquei ele aqui, porque aqui, no caso, o recurso, nós estamos falando mais de aquisição do equipamento mesmo, tá? Mas a fita métrica, ela vai servir para fazer a circunferência da cintura e a altura de joelho em idosos, tá? Para fazer essa altura de joelho, eu faço a estimativa da altura para indivíduos com 60 anos ou mais. Então, essas são as medidas antropométricas básicas adotadas no SISVAN, né, para as quais nós precisamos dos equipamentos antropométricos adequados. E aí, é isso que nós estamos conversando. Tem que fazer o município, né, de acordo com o recurso que ele tem disponível, o levantamento das necessidades dentro do... Rapaz, corta meu negocinho aqui. Então, dentro do contexto do município e planejamento da compra por meio de processo licitatório. Então, o município ele precisa avaliar, bom, são tantas UBS que precisam ser atendidas, eu tenho tanto de recurso, quais são os equipamentos que é possível, né? Tem que fazer uma cotação e verificar quantos equipamentos são possíveis de ser adquiridos com esse recurso que vocês têm remanescente, tá? E que vocês receberam uma planilha no Excel dizendo quais são esses recursos. Nós não vamos apresentar aqui o recurso de cada município, mas essa planilha foi enviada para vocês junto com o ofício, né, de convocação para essa reunião. Pode passar ao próximo. O Cris está lembrando aí que essas portarias, pessoal, olha só, então desde 2011 que o Ministério da Saúde tem disponibilizado esse recurso para os municípios cujas unidades básicas de saúde, né, e os polo-academias da saúde são registrados, né, dentro lá do PIMAC, que fizeram adesão ao PIMAC. Então, a cada ciclo do PIMAC, né, o Ministério avalia os municípios que não receberam ainda o recurso da VAN, esse recurso para aquisição de materiais antropométricos. Então, ele avalia e libera esse recurso para aqueles municípios que fizeram adesão ao ciclo e que ainda não receberam no ciclo anterior o recurso. Tá? Então, desde 2011 até o ano passado, foi disponibilizado esse recurso para aquisição de material antropométrico, e aí, para cada recurso disponibilizado, existe uma portaria, tá? E aí, a última portaria foi do ano passado, 3 municípios receberam dentro dos critérios do Ministério da Saúde, que foi Naciolândia, Morro Agudo de Goiás e Santa Rita
Santa Rita do... Está escrito aí, Cris? Tá cortado aqui para mim. Santa Rita do Novo Santa Rita Destino, do né? Novo Destino. Santa Rita do Novo Isso Destino. mesmo. Isso da última portaria. Mas as outras portarias contemplaram uma série de municípios, tá? E aí, pode passar o próximo, Cris. O que acontece desde 2011? De 2011 para cá, né, o Ministério mandou essa planilha para a gente em junho, e com os municípios que têm saldo remanescente. Então, 119 municípios apresentavam saldo remanescente desse recurso desde 2011. E esse recurso, né, esse saldo remanescente, variava desde um 001 real até a mais de R$1 milhão dentro da conta do município para aquisição de equipamento antropométrico. Então, assim, uma coisa que tem até, inclusive, que ser avaliada, né? Nós tentamos avaliar, nós fizemos uma série histórica dos recursos repassados aos municípios, nós temos isso conosco. Então, realmente, tem município que não gastou nada desde que recebeu o primeiro recurso. Alguns receberam mais de um recurso, né? E aí, então, o Ministério da Saúde, esse ano de 2021, não vai disponibilizar esse recurso e está solicitando que aqueles municípios que têm saldo remanescente que façam a aquisição dos materiais antropométricos, tá? Os básicos, e se sobrar recurso, pode comprar outros materiais antropométricos vinculados, tem sempre que ser vinculado ao fim, ao objetivo da portaria, tá? Que é a aquisição de material antropométrico. E aí, então, o que o município tem que fazer? Ele tem que avaliar, conforme está aí no slide, fazer a avaliação de saldo remanescente que ele tem, né, a partir da planilha enviada, né, nós enviamos essa planilha aí para vocês detalhadamente, dizendo quanto que cada município tem de saldo, e os municípios que não cumpriram, que no caso de Goiás, depois o Cris pode explicar um pouquinho mais com relação ao programa Bolsa Família, alguns municípios do Brasil, né, não cumpriram as condicionalidades do programa Bolsa Família por ausência de balança, por exemplo. Mas será que esse município não tinha lá o saldo remanescente e não estava observando isso? Né? Então, ele tem que ver, identificar, e aí a gente mandou isso na planilha, tá? Só aproveitando essa parte que você falou, Nájila, a questão aí do Bolsa Família, né, que eu estou mais acompanhando de perto, a gente vem acompanhando lá naquela função de justificativo de não acompanhamento. Todo o sistema do Bolsa Família, ele tem justificativas, né? Se o beneficiário não foi acompanhado, o profissional que fez essa informação tem que dizer por quê. Não foi acompanhado devido a qual motivo? Devido à ausência de equipamento antropométrico, devido à falta de imunizantes, devido à falta de vacina, né, ou outro motivo, enfim. E a gente tem levantado isso, e alguns municípios até apresentaram uma justificativa muito alta. Por exemplo, Goianésia, ele apontou que 200 e poucos municípios não tiveram um acompanhamento devido à falta de balança. Eu até entrei em contato lá com a gestora lá da época e expliquei qual que é esse motivo aí, porque 200 e tantas crianças não foram acompanhadas devido à falta de balança. Aí foi dito isso, que não teria balança devido ao acompanhamento ser feito pelo agente de saúde comunitário e não tendo balanças portáteis. Então, mais uma vez, se o agente de saúde comunitário não faz acompanhamento devido à falta de balança portáteis, né, a gente pode ver depois nas portarias que vão ser enviadas para vocês que tem o recurso financeiro para isso. Tá? Então, acho interessante verificarem aí com o gestor de vocês e empenhar esse recurso financeiro para estarem comprando esse material. Né? A gente tem acompanhado ao longo da série histórica do Bolsa Família que tem aumentado, né, essa justificativa, não acompanhada devido à falta de material antropométrico para registro de peso das crianças menores de 7 anos. Então, é importante estar atentando aí para essa portaria, esse recurso financeiro. Eu sei que nem todos aqui são da área financeira, né? Alguns são técnicos, são nutricionistas, né? Mas, nossa, tem que entender disso. Bom, gente, a gente trabalha no SUS. Assim como vocês, eu também não entendia nada de recurso financeiro e tive que estudar, aprender um pouco com recurso financeiro. Primeiro começou com o Bolsa Família, depois agora passou para o VAN, recurso financeiro da vigilância alimentar e nutricional. E eu sei que é muita coisa, mas a gente está aqui para poder ajudar vocês, né, com as informações, de modo que essa informação chegue até vocês e vocês consigam executar o trabalho da melhor maneira possível. E todos sabemos que
com o recurso financeiro apoiando o trabalho de vocês, o trabalho é muito melhor e até bem mais motivador trabalhar, tá bom? Obrigado, Nájila. Obrigada, Cris. É isso mesmo, né? Às vezes a gente tem um recurso, e eu trabalho já na esfera municipal, na esfera estadual há mais de 10 anos, e eu vejo assim que realmente, gente, a utilização de recurso financeiro é muito variável, né? A aplicação, a forma de usar, de gestão para gestão. Então, a gente sabe que há gestões que fazem maravilhas, né, com o mesmo recurso e outras gestões que não conseguem fazer, né? E aí eu vejo que é muito assim, nem sempre é má vontade, é falta de capacitação, é falta de entender, né, o que, que é que pode ser feito, o que deve ser feito com cada recurso, e saber identificar, justamente isso que nós estamos vendo nesse slide aí, justamente saber identificar, fazer um diagnóstico da necessidade daquele recurso, né? O objetivo fim, no caso nosso aqui, dessa portaria, lá desde 2011, né? O objetivo fim dela é a aquisição de material antropométrico. Então, eu preciso saber, né? Nós fizemos um levantamento ano passado, referente a 2019, então, vários municípios ainda não tinham equipamentos ou estavam com equipamentos antropométricos em condições de não usar, né? E sendo que muitas vezes existe esse recurso para fazer a aquisição. Então tem que realmente ter muita atenção, né? A gestão quando assume, a gente sabe que assumiu, né, uma nova gestão esse ano, novos técnicos, né, novas pessoas, então ver os recursos que tem disponíveis, né, e fazer o uso adequado, né? Fazer esse diagnóstico, fazer um planejamento para execução do recurso e, no nosso caso aqui, o planejamento para aquisição dos equipamentos. E como é que nós vamos comprovar a aplicação desse recurso, né? Então, a comprovação do recurso, da utilização do recurso de forma adequada, é lá no relatório de gestão, né? Que vocês fazem anualmente. Pode passar o próximo, Cris. E aí, nós deixamos aqui, nós vamos disponibilizar essa apresentação para vocês depois. Esses links aqui são, se você clicar nele, eles abrem já a pasta, mas aqui nós deixamos para vocês o link, né, da página da Vigilância Alimentar e Nutricional, que explica um pouco mais, né, sobre essa vigilância. Lá tem os materiais, todos esses materiais orientadores aqui que nós estamos falando com vocês hoje. Tem o site aqui do Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional de Saúde tem uma série de vídeos que explicam sobre a utilização dos recursos, né, de uma maneira geral, né, que tem que se atentar de uma maneira geral para a aplicação dos recursos na atenção primária, e depois os recursos específicos também, né? Então, tem uma série de vídeos explicativos. Tem também aqui, nós deixamos o site que fala sobre financiamento da PS, né? Especialmente aquela portaria de 2017 que fala, né, agora dessa nova classificação dos recursos de custeio e estrutural, né? O Cris sabe até falar melhor sobre essa portaria. E também deixamos aqui um link para vocês acessarem esse material orientador para aquisição de materiais antropométricos, né, que vai orientar como fazer as especificações desses materiais na hora de montar o edital para aquisição, tá certo? Agora a gente vai abrir um espacinho para vocês fazerem perguntas, alguma coisa que a gente deixou de falar, e que é de dúvida. Então, vocês que foram convidados para a reunião são municípios, né, que têm o saldo remanescente. Eu não quis apresentar aqui o 119, mas eu tenho a planilha aqui comigo até aberta aqui, tá? E vocês receberam na convocação para essa reunião, todos receberam quais são os municípios, qual é o valor remanescente que tem, referente a qual portaria. Então, eu tenho que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nessa planilha tem, vou colocar aqui a Badia de Goiás. A Badia de Goiás, então, no ano de 2013, recebeu um recurso tanto para Você aquisição de quer que eu material compartilhe aqui, antropométrico. Nájila, a Mas portaria? pode. Você fala a planilha É. consolidada? Uhum. Eu estou com consolidado. Pode? Ótimo, acho que fica bom. Para eles verem como é que foi a planilha para eles, né? Então, está bem detalhado qual é a portaria, quais são os recursos, a quantidade que ficou de saldo remanescente dela. Só um minutinho que esse aqui tá igual.
certamente dá. Já vai. Eu vou dar aqui um zoom aqui na tela para melhorar a imagem. Aqui. Bom, imagem. Já estou exibindo aqui a tela com a Baixa de Goiás, com a coluna do repasse financeiro, a portaria, né, o ano, a unidade contemplada e o saldo remanescente aqui. Tá? Só esclarecendo aqui, pessoal, essa coluna aqui da direita de vocês é o saldo remanescente que foi enviado pelo Ministério da Saúde e também ela pode ser consultada lá no próprio site do Fundo Nacional de Saúde, né, lá em www.fns.org.gov.br, vocês conseguem acessar, né, todos os saldos em conta do seu município, tá? Seja para vigilância sanitária, seja para atenção primária, seja para outras áreas também. Mas o que a gente está explicando aqui é o seguinte: temos aqui uma relação de municípios, né, que a Nádia já falou sobre município que tem de zero, de R$1, né, até R$1 milhão em conta. Vou estar passando Menos também de R$1, né, Cris? Centavinhos. centavinhos, né? Mas o que nos chamou bastante atenção, assim, até de maneira até preocupante, são aqueles municípios que receberam recurso financeiro, né, e não gastaram. E foi até uma dúvida que nós tentamos esclarecer junto ao Ministério da Saúde, porque a pergunta que é, se o município, por exemplo, o município tal, recebeu lá R$3.000, e, vou pegar aqui, isso aqui, Campo Alegre, Goiás, recebeu R$6.000 para equipar a sua UBS em 2011, certo? Ele tem saldo remanescente de 3.000, ou seja, ele gastou 50% do recurso financeiro que ele recebeu para isso, para compra de material antropométrico. Mas aí fez o levantamento lá na sua unidade de saúde, que todas as UBS estão equipadas com material antropométrico, tem a balança, tem estagiômetro, né, balança para criança, balança para adulto. E agora, o que fazer com os 3.000 restantes? Bom, nós entramos em contato com o próprio Ministério da Saúde para esclarecer o que fazer com o saldo remanescente. Até agora, não tive resposta. O que eu tive resposta foi que existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 181, de 6 de maio de 2021. O que ela fala? Ela prorroga uma outra lei complementar, né? Mas, em resumo, o que ela fala? Ela autoriza os estados, DF, municípios a realizarem a transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores constantes nos respectivos fundos de saúde provenientes de repasses do Ministério da Saúde até 31 de dezembro de 2021. Então, o que eu aconselho que vocês aí façam com esse saldo remanescente? Procure com o setor jurídico de vocês para ver a aplicabilidade dessa lei complementar 181, de 6 de maio deste ano. Porque lá na lei complementar, ela cita essa questão da transferência, né, e transposição de recurso financeiro saldo remanescente. Aí eu fui tentar entender um pouco melhor, né, o que seria essa transferência. Então, eu vou ler para vocês, até porque essa parte jurídica e financeira, essa execução a gente não trabalha, né? A gente trabalha mais com saldo remanescente, orientações do recurso financeiro. Agora, quando sobra esse saldo remanescente, a gente não tem essa expertise na área. Mas, enfim, a gente estudou um pouquinho e vou repassar o que eu li aqui, segundo a própria nota técnica do Conselho Nacional de Secretarias de Município de Saúde, né, o CONASEMS. Olha só. O que ele fala sobre transferência? Transferência é a realocação de recursos financeiros entre categorias econômicas de despesas no orçamento de um órgão. Exemplo, Secretaria Municipal de Saúde e do mesmo programa de trabalho. Essa operação possibilita realocações de recursos entre categorias econômicas, corrente e capital, na mesma categoria programática. Tá? Exemplo, porque a compra de balanças ela se enquadra como recurso de capital, recurso de patrimônio. E algumas pessoas perguntaram, a gente poderia gastar esse recurso financeiro com outro destino, sem ser a compra de material antropométrico? Bom, segundo a portaria que origina esse recurso, não. Mas aí tem a lei complementar,
Eu quero até dar um exemplo aqui de que esse saldo remanescente poderia ser realocado, né? Poderia, porque eu digo poderia, devem consultar os seus gestores jurídicos sobre isso, poderia ser realocados, né, em outro destino afim, tendo esse prazo aí de 31 de dezembro de 2021. Tá? Aqui tem até um exemplo, né, de aqui, por exemplo, exemplo de transferência, né? Exemplo. Em função do aumento de casos de dengue, né, no caso aqui é o exemplo de dengue, em função do aumento de casos de dengue, procede-se ao reforço de ações da vigilância epidemiológica no município, categoria corrente, à custa do elemento material permanente, categoria de capital. Ou seja, em resumo, né, foi destinado recurso financeiro para ações de vigilância epidemiológica ao combate à dengue, que no caso entraria na categoria corrente, ou seja, material que não é patrimônio. E aí, faria a transferência desse recurso para a categoria de capital, né? Mantendo a mesma categoria programática, ou seja, a aquisição de material destinado à campanha da dengue, material de patrimônio de capital destinado ao trabalho de combate à dengue. Tá? É um exemplo. Mas, como eu disse, né, é uma nota técnica do próprio Conasems. Eu sugiro a vocês que vocês consultem aí o setor jurídico do município para ver se esse recurso financeiro da VAN, da Vigilância Sanitária Internacional, se enquadra no que diz a Lei Complementar 181, tá bom? Acho interessante que vocês consultem o setor jurídico, até porque envolve uma decisão que deve ser passada pelo Conselho Municipal de Saúde, é uma decisão que deve estar registrada na PAS, né, no Plano Anual de Saúde, no Plano Municipal de Saúde, e posteriormente, né, aprovada aí pelo Conselho Municipal de Saúde do município, tá? Eu estou passando aqui rapidamente aqui a nossa listagem, tá? Lembrando que nós Cris, vamos... Oi. tem 7 municípios, tem representantes de 7 municípios, acho que a gente poderia passar o recurso deles, né, só para eles terem uma noção aqui. Volta lá no comecinho, que eu vou te falando aqui quais são, lá no A. E enquanto o Cris volta, só lembrando que o importante, gente, assim, apesar que existem essas possibilidades, até porque nós estamos em tempo de pandemia, né, possibilidade de transposição de recurso, né, de um objetivo para o outro, mas o importante é a gente sempre cumprir, primeiro, o objetivo da portaria do recurso, né, uma vez cumprido, e em função de que nós estamos num momento, né, de pandemia, a transposição desse recurso para outros objetivos, ele deve ser, conforme essa portaria que o Cris mencionou, né, ele deve ser avaliado juridicamente pelo município, até porque tem municípios com mais problemas relacionados à pandemia, outros menos, né? Então, tudo isso realmente precisa, né? Se o município tem um recurso que excede, né, que ele vai gastar aquilo ali com um objetivo, no nosso caso aqui, aquisição de material antropométrico, que sobrou recurso, então aí o município tem que avaliar juridicamente, né, tem que avaliar junto com o Conselho de Saúde para que mais pode ser utilizado aquele recurso, né, conforme o Cris estava mencionando aí. Depois a gente pode mandar também, né, Cris, essa portaria aí que fala sobre isso que você mencionou, né, no e-mail que a gente for enviar a nossa apresentação. Então, nós temos aqui presente Anápolis, representante de Anápolis. Anápolis tem um saldo remanescente referente a uma portaria de 2017 de 102 mil reais, de 106, desculpa, lá no final das contas, né? Por conta de rendimento, né? Da aplicação do recurso, tem um saldo remanescente hoje de 6 mil, mais de 6 mil um pouquinho reais, né? O próximo é Caldas Novas. Caldas Novas tem recurso referente à portaria de 2016, que contempla. Está cortando, que diminui um pouquinho. Pelo menos para mim está cortando aqui na tela. Aí. Tem portaria de 2016 para aquisição de equipamentos antropométricos para a UBS, de quase 35 mil reais. Cesarina. Cesarina tem um recurso referente à portaria de 2012 também para aquisição para a UBS, a maioria para aquisição para a UBS, né? De 7.600 e poucos reais. Crixás.
Desculpa, Cidade Ocidental, que está aqui na ordem alfabética. Cidade Ocidental, de 43.500 e poucos reais, também para aquisição de equipamentos antropométricos para a UBS. Crixás, R$ 17.000 aproximadamente, também para aquisição de equipamentos antropométricos para a UBS, é portaria de 2013 ainda. Edéia tem recurso referente a 2 portarias, uma de 2013 e uma de 2014. E a Edéia nos chama aqui a atenção porque ela recebeu um recurso muito alto lá em 2014, principalmente, né, porque em 2013 o recurso foi menor, para aquisição de material antropométrico para UBS. Então, significa que a Edéia tem, pelo visto, muitas unidades básicas de saúde aderidas lá ao PIMAC, né? Então, por isso que ela recebeu um recurso alto para aquisição de material antropométrico, então ela tem que fazer um planejamento urgente da utilização desse recurso, tá certo? Então, ela tem aí mais... Cris, ela tem 2 recursos? Ah, sim. Sim, Então, são 2 somando aí, recursos. tem que somar os 2 recursos, né? O de 2013 e 2014, então tem... 18 mil. Ela, teoricamente, recebeu 18 mil, né? Em 2014, foi 3 mil e 15 mil em 2013, da UBS. Isso. E aí ela fez a utilização de 2013, né? Porque tem um recurso menor, mas com relação ao recurso de 2014, mas isso é por UBS, né? Ou é recurso total que já está aí, já é recurso total, né? Aqui na Minha primeira ideia coluna. teve, eu notei que são 2 contas, né? Foi 2 contas. Em 2014 foi uma conta, em 2013 foi outra conta. Assim, aparece lá no próprio site essas 2 contas separadas. Então, a de 3 mil reais em 2014, o saldo aumentou, né, para 1 milhão e pouco, e a de 2013, que foi 15 mil repassado, teve o consumo, né, teve a aquisição de materiais Uhum, elétricos e ficou com um saldo final de R$ 3.181, que aparece no isso. saldo do site. Isso, então, eu sugiro que a EDEA faça uma avaliação minuciosa aí, né, com a parte jurídica, a respeito desse recurso aí, né, desse valor. Será que foi colocado algum outro recurso aí junto, né, desse recurso, e está constando como recurso da VAN, né? Então, o município tem que fazer essa avaliação minuciosa aí e, de qualquer maneira, fazer a aquisição, né, de material antropométrico que ainda há necessidade, né? E o restante do recurso tem que fazer, né, fazer uma avaliação jurídica aí do que pode ser utilizado ainda do que sobrar desse recurso, porque eu acho que foi o município que mais apresentou, foi sim, daí foi o município que mais apresentou saldo remanescente aí, tá? Para aquisição de equipamentos antropométricos. E Rubiataba, que está presente aqui também. Então, quase R$ 30.000, né, referente a recurso de 2012 para aquisição de material antropométrico para a UBS também, tá certo? E ela recebeu originalmente R$ 9.000, né? Porque como já tem o que quase 10 anos, né, de recurso em conta, houve aí um rendimento, né, desse recurso e aí tem que, pelo visto, o município não fez aquisição, né, de material antropométrico na época que foi disponibilizado o recurso. Então, aí fazer, gente, o mais rápido possível, se vocês já não estão fazendo ou já não fizeram, né, porque nós mandamos esse comunicado, apesar que nós estamos fazendo a reunião hoje, mas nós mandamos assim que nós recebemos essa planilha, pode tirar, Cris, se você quiser, a planilha daí. Assim que nós recebemos o e-mail com essa planilha do Ministério da Saúde, nós encaminhamos imediatamente para os municípios, né, informando que tinha esse recurso em conta, que era para eles fazerem o planejamento, né, mandamos o material de apoio, mas aí nós decidimos fazer essa reunião para reforçar com vocês, né, a necessidade da utilização desse recurso, colocar ele o mais rápido possível dentro do planejamento, né, fazer a aquisição e constar isso no relatório anual de gestão, tá certo? E aí, se alguém mais tiver alguma dúvida, está aberto.
Nós vamos enviar novamente um e-mail, né, com a apresentação, com os materiais, com a portaria, com a planilha, né, e com os materiais de apoio. Tem como enviar essa planilha desse saldo remanescente, desse recurso para a gente? Nós já mandamos, mas a gente manda novamente. A gente mandou tanto para os eu não municípios, recebi. nós mandamos tanto para os municípios quanto para as regionais. Tá, vou colocar meu e-mail no chat. Fica bom se vocês colocarem o e-mail, vocês que estão participando, que vocês recebem diretamente. Porque a gente tem e-mail, gente, a gente tem e-mail da regional, a gente manda via regional. Nós temos os e-mails que são cadastrados lá no e-gestor, então é importante vocês manterem o e-gestor atualizado. E a gente sempre faz o levantamento das referências também municipais em alimentação e nutrição, que são os nutricionistas, né? Porque o nutricionista, apesar que não é ele que vai fazer a compra diretamente, mas ele entra em contato com as pessoas responsáveis, né? Então a gente tem assim, a gente manda para o máximo, para os e-mails todos que a gente tem disponíveis, né? Mas pode ser que esse e-mail não esteja atualizado, né? Ou não chegue, ou é um e-mail geral da secretaria que não chega na pessoa que precisa, tá bom? Por isso que a gente tenta de várias formas alcançar as pessoas responsáveis por aquela área, né? No caso nosso aqui, da área jurídica, a área financeira, então a gente tenta no máximo de formas possível, e às vezes ainda não chega, né? Mas continuamos tentando, né, Cris? Vai tentando. Então, aproveitando que aí a mensagem da colega, já vão colocando também, quem não recebeu ou quer receber ainda, coloque aí no chat também o e-mail de vocês, porque igual a Nath falou, a gente tenta de todas as formas enviar o comunicado, né? A gente sabe que são 246 municípios, com o secretário de saúde, com o gestor de saúde, com o diretor da ação básica, com o nutricionista, a apoiadora regional de saúde, e nem sempre a gente consegue chegar a informação a quem é de direito, mas a gente tenta de todas as formas, né? Daqui a pouco não estão fazendo sinal de fumaça, está fazendo telégrafo, sei lá, tocando bandorinha, vai dar certo hoje em dia. E a orientação que a gente teve aqui da nossa parte financeira, que é uma pessoa responsável pelos recursos do Estado, ela disse que em algum momento o Ministério pode fazer o recolhimento desse recurso de volta, né, caso ele não seja utilizado. Isso é muito ruim, porque, né, uma vez que o município existe o recurso para execução daquilo, o município não executa, seja pelo motivo que for, é muito ruim, né? Porque esse dinheiro retorna aos cofres federais por falta de utilização, né? E é por isso que a gente tenta orientar, fazer com que isso seja executado para o município não perder o recurso, né? Porque ela nos informou que a cada seis ciclos, né, de recurso disponibilizado, não utilizado, o Ministério faz um recolhimento, né? Essa orientação, mas assim, eu não vi nenhum documento a respeito disso, mas com certeza o Ministério vai recolher esse recurso se ele não for utilizado, né? À medida que se ele fez essa convocação para que nós orientássemos vocês na utilização, é porque ele está dizendo, né? Olha, se não está precisando, nós vamos recolher para utilizar para outra coisa, tá bom? Se não tiver mais dúvida, né, Cris? Se não, só pegando aqui o gancho da Nájila, né? Acho que o caminho é esse, pessoal, né? Na Bolsa Família também, para quem conhece o programa Bolsa Família, existe um recurso chamado IGD-M, que é o Índice de Gestão Descentralizado. É um recurso financeiro que vai para a gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único para melhorar a gestão do programa com recursos financeiros. E esse recurso financeiro pode ser gasto desde compra de balanças para acompanhamento do público-alvo da saúde no programa Bolsa Família, até compra de carros, melhorar a estrutura da unidade do CRAS, do CREAS, né? Diárias, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um recurso financeiro que a gente começou a ver em 2017, que esse recurso financeiro estava acumulado na conta dos municípios, porque ele é mensal. Então, assim, tinha um município pequeno que recebia R$ 2.500 por mês, R$ 2.500 por mês. E ao longo dos anos já tinha R$ 500 mil acumulado. Pra você ter ideia. R$ 2.500 por mês para acumular R$ 500 mil é muito tempo parado no recurso financeiro. Eu comecei a ver isso em 2017, em 2018 parece que o pessoal acordou. Em 2018 começou a fazer o quê? A colocar variáveis de que se o recurso financeiro acumulado não fosse gasto, empenhado ao longo de 6 meses, seria cortado. Então, começaria com um corte pequeno de 90%,
70%, 50%, até chegar a 30% do valor total. Então, eu acho que o caminho daqui para frente, né, já tem uma expertise em alguns municípios que estão fazendo isso, se o recurso financeiro não for empenhado, não for utilizado, a tendência é destinar para quem está trabalhando. E como existe essa informação que é pública, né, no próprio site do Fundo Nacional de Saúde, então a tendência é que a gente tenha, assim, algumas... se não produzir, se não trabalhar, se não mostrar resultado, o recurso financeiro vai ser recortado ou vai ser, pelo menos, reduzido, né? Por exemplo, aí eu Previne Brasil, né, que ele está mediante o recurso financeiro da atenção primária, vai mediante cadastro, né, uma das causas lá é mediante cadastro de usuários do SUS. Quanto maior o usuário do SUS cadastrados, né, vai ter uma cota maior para o município. E se esses usuários cadastrados forem público vulnerável, né, tem outra cota ainda por cima. Eu acho que a tendência agora no futuro é que os recursos financeiros estejam atrelados a produziu, comprovou, registrou em sistema, o município vai receber esse recurso financeiro. Senão, pode aí ter as consequências da reduzir esse recurso financeiro, né? Ótimo, Cris, é isso mesmo. A Jaqueline de Edéia está dizendo, né, que ela entrou agora em fevereiro, ele está ciente há pouco tempo do recurso, né, remanescente, e pretende mobilizar um planejamento para aplicação. Excelente, Jaqueline, é isso mesmo. A gente pega coisa de outras gestões, né? É isso que acontece muitas vezes, a gente tem que tomar pé realmente do que está acontecendo, estar atento, né, especialmente quando se trata, gente, de recurso financeiro, porque o município perder recurso financeiro por não utilização é sinal de má gestão, né? Fica parecendo isso para quem está pegando dinheiro de volta, né? Que não está precisando, e a gente sabe que não é o caso, tá excelente. E a Débora de Cristalina está perguntando aqui o prazo para recolher o recurso é final do ano. Não, gente, a gente não está afirmando isso aqui. Até porque nós estamos em pandemia, certamente, com certeza o Ministério não vai recolher dinheiro, né, de ninguém, de nada, nesse momento de pandemia. Mas, assim, em algum momento, né, isso vai acabar, essa pandemia vai acabar, o Ministério vai avaliar esses recursos que estão até recursos de pandemia mesmo, né? Então, o Ministério, estou dizendo que, assim, o Ministério está nos cobrando isso porque ele está dizendo que tem recurso sobrando, né? E tem tantas áreas precisando, tantos municípios precisando de recurso. Então, com certeza, em algum momento, ele pode fazer esse recolhimento, sim, por não utilização do recurso para o objetivo para o qual ele foi destinado, tá? Não tô dizendo, nós não estamos afirmando que é no final deste ano, nós estamos dizendo para vocês que provavelmente em algum momento ele vai fazer isso, né? Então, por isso a gente está chamando a atenção para que vocês avaliem, façam um planejamento e utilizem o mais rápido possível, né? Então, como é recurso de 2025, desculpa, de 2020 para trás, ou seja, desde 2011, né, vem sendo disponibilizado recurso, e tem município ainda que desde então, desde aquela época ainda não utilizou o recurso, não significa que o município não está precisando, né? Então, ele tem que realmente fazer essa avaliação, e nós estamos chamando a atenção agora, né? Porque, com certeza, em algum momento ele vai fazer esse recolhimento, né? Mas não estamos afirmando que é no final desse ano, não, tá? O que eu falei, né, foi referente ao prazo pela Lei Complementar 181, né, que ela cita a questão da transferência e transposição. Mas isso é uma coisa que não está ligado diretamente aos recursos financeiros da BAN, né? É algo que tem que ser consultado aí com a equipe técnica jurídica do município para ver se a Lei Complementar 181 se enquadra nos recursos remanescentes da Vigilância Sanitária e Nutricional, da VAN, tá? É algo mais que tem que ser consultado. A gente citou essa lei aí para vocês aí irem ter um trabalho de verificarem nos seus municípios se o recurso financeiro da VAN se enquadraria no que diz a Lei Complementar 181, de 6 de janeiro de 2021. Tá bom? Muito bem, se não tiverem mais nenhuma dúvida, os e-mails estão registrados aqui, nós vamos encaminhar o material novamente para vocês. Acho que podemos encerrar, né, Cris? Muito obrigada pela presença, pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Só quem ainda não registrou seu e-mail aí, dá tempo ainda, eu vou deixar aqui a sala aberta alguns minutinhos, tá bom?
E no mais, agradeço a participação de todos. Lembrando que vai estar gravado no YouTube. Eu espero que seja proveitosa a reunião. E qualquer dúvida, estamos à disposição para vocês, tá? Vamos estar enviando um e-mail, e no e-mail vocês podem estar respondendo, tinha dúvidas também, certo? Obrigado pela participação. Até a próxima.